Deus permitiu que eu estivesse aqui esta noite. Nós sabemos que o mundo está um caos, mas sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas e que nada foge do controle de Deus. Antes de iniciar qualquer coisa, gostaria eu de estar aqui fazendo uma oração. Querido Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer, ó Deus querido, porque Tu és aquele que Tu tem nos guardado, tem nos protegido, Tu tem nos provido o alimento, Tu tem nos provido, Senhor, coisas que muitas das vezes passa desapercebido dos nossos olhos. Estamos aqui reunidos nesta noite, ó Pai querido, para fazer menção do Teu nome. Senhor, está aqui o Teu servo, ó Pai querido, ao qual o Senhor está com a responsabilidade, Senhor. Pai, eu não tenho nada a dizer, mas Tu tens, ó Pai, Tu tens a palavra, Senhor, que liberta, que cura, que restaura. Então, Senhor, neste momento eu me faço pequeno diante da Tua presença, para que o Senhor venha me usar. Ó Senhor, usa-me, Senhor. Ó Espírito Santo, que todas as palavras que saírem da minha boca não sejam minhas palavras, mas sejam as palavras do Senhor, porque o Senhor sabe aquilo que este povo necessita, ó Deus. Senhor, toma o Teu lugar nesta noite, Senhor. É isso que eu Te peço e já Te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 1 ao versículo 10. Diz assim, Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então foi Jesus com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, esse texto nós podemos encontrar tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas. Só que no livro de Lucas ele dá mais detalhes daquele momento. Não sei porque, talvez Lucas, por ser médico, ele tem uma visão mais ampla. Então Lucas, ele relata que um servo do centurião estava doente. Então, depois de ter ouvido falar de Jesus, ele manda alguns anciãos dos judeus falar com Jesus. E o centurião buscou em Jesus aquilo que ele procurava. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. O que procuras? Quando vamos no mercado,
nós olhamos as coisas detalhadamente, data de validade, se o produto não está violado, e procuramos com tanta dedicação, queremos sempre pegar o melhor. E eu te pergunto, o que procuras? O que você tem procurado na casa do Senhor? Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, que quando chega no final do dia, tudo aquilo que nós pedimos já não faz mais sentido. Às vezes paramos para pensar, pedimos coisas tão absurdas. Eu quero que até o final do culto você responda para você mesmo, o que você procura. O significado de centurião, conforme o dicionário Aurélio diz, centurião é o nome dado ao comandante de uma centúria na milícia romana. Centúria, por sua vez, é uma das divisões políticas dos romanos, formada por 100 cidadãos, mas também uma companhia formada por 100 soldados. Portanto, o centurião que vai pedir ajuda ao Senhor Jesus é um comandante de uma milícia romana que certamente tinha 100 soldados. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos que eu pude observar, alguns detalhes desse centurião. O primeiro se encontra no versículo 2, que diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. O servo do centurião. O centurião, ele comandava, era o comandante de 100 soldados, e ele ainda tinha espaço para cuidar do seu servo. Eu passei por um momento na minha vida ao qual eu conheci Jesus e me afastei da presença do Senhor, e começou a vir pensamentos em minha mente, pensamentos de morte, mas a palavra do Senhor diz: instrui a criança no caminho que se deve andar, ainda quanto velho não se desviará dela. Então, essas lembranças vieram na minha mente, mesmo contra a minha vontade. Os meus avós, o meu pai me levava na igreja e eu sentava ali e alguma coisa me alimentava. E eu fui crescendo e vivendo a vida a qual toda carne deseja, mas não era a vida que Jesus tinha para mim. Então, depois de ter conhecido a Jesus, eu me afastei e veio os pensamentos. E eu me lembro que um certo dia eu estava ao banheiro, e eu me lembro que veio um pensamento muito forte em minha mente de tirar a minha vida. Mas eu lembro que não podemos tentar contra a nossa vida. Nós não podemos tirar a nossa vida, porque foi Cristo que nos deu a vida. Que eu, no momento de desespero, eu procurei um amigo. E este amigo, eu louvo a Deus pela vida dele, é o meu irmão evangelista José Carlos, ao qual no momento de desespero ele estendeu as mãos para mim. Eu me lembro que eu cheguei na casa dele chorando muito, eu não conseguia falar, eu só chorava. Então, após ter me acalmado, eu disse a ele tudo o que estava acontecendo, dos meus pensamentos, e me lembro que ele me trouxe à igreja. E o Paulo estava aqui na igreja naquela época, e eu me lembro que foi naquele lugar, naquele cantinho onde o Paulo, onde o evangelista José Carlos orou por mim, que tudo aquilo que me cercava, e tudo aquilo que tentava contra a minha vida caiu por terra. Por isso a importância de nós termos um amigo que professa a mesma fé, um amigo para na hora que você estiver no momento mais difícil, assim como esse servo estava passando por um momento difícil, ele tinha um centurião para ajudar. Assim também somos nós
Nós temos que ter amigo, porque Deus, Ele levanta amigos para nos ajudar. Deus, Ele levantou o evangelista naquele momento para me ajudar. E tudo o que passa na minha vida, tudo o que acontece, eu chego diante dele, eu converso com ele, eu tenho a liberdade, eu me sinto à vontade de conversar com ele. Nós devemos sempre ter alguém do nosso lado, pessoas que professam a mesma fé, pessoas que têm como único Senhor Jesus Cristo, para que quando nós viermos cair, termos aonde se apoiar. O versículo 3 vai dizer: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, é o testemunho. Ele ouviu falar de Jesus. Talvez aquele centurião, antes de buscar recurso em Jesus, a Bíblia não diz, mas penso eu que ele buscou outras alternativas, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que também buscou outras alternativas em outros lugares, mas ela viu que somente em Jesus ela tinha a resposta que ela procurava. Somente em Jesus você tem a resposta que você procura. Então nós temos que dar testemunho. Talvez você fale para mim: ó irmão, eu não consigo evangelizar, eu não consigo falar do amor de Cristo, mas eu quero te dizer que a forma como você se comporta é o testemunho que você dá na vida ao qual Deus transformou. Nós estamos sendo olhados a todo tempo pelas pessoas do mundo, sempre esperando uma brecha, sempre esperando a gente cair, mas eles não sabem que aquele que nos sustenta, aquele que nos levanta é Jesus, é aquele que nos mantém de pé nos momentos difíceis. Então nós, diante deste mundo, temos que dar bom testemunho, temos que andar conforme a vontade de Jesus, conforme aquilo que Cristo tem para nós. O versículo 4, algo que me chamou a atenção, que fala: chegando-se a Jesus com instância. Instância, eu fui procurar o que seria instância. Instância nada mais é que perseverança, persistência. A Bíblia fala sobre o cego Bartimeu, que ele, ouvindo a voz de Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, mandando que ele se calasse. E este cego, ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então ouviu esse cego clamar e mandou chamar. E no mesmo instante esse cego, ele jogou a sua capa para o alto e foi de encontro com Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mas assim como aquele cego jogou a sua capa, se livrou da sua capa, colocando em sua mente que não precisaria mais, assim somos nós. Nós queremos tantas coisas de Deus, mas não queremos deixar as velhas manias, as velhas atitudes, deixar de tudo aquilo que não nos pertence mais. Nós somos novas criaturas transformadas em Cristo. Tem coisas que nós não vamos precisar mais. Temos que deixar o velho homem, a velha mulher morrer. Você quer o milagre de Cristo, mas você não quer deixar aquilo que o mundo ainda te oferece. Aquilo que Deus tem para a tua vida é maior do que aquilo que o mundo te oferece. Tudo aquilo que o mundo te oferece é momentâneo. Tudo aquilo que o mundo te oferece são momentos de prazeres. Mas aquilo que Cristo te oferece é a vida eterna. É uma renúncia,
é deixar de viver todos os dias a sua vontade e viver a vontade de Cristo. É se arrepender. Esta é a palavra-chave: arrependimento. Se arrepender todos os dias, porque somos falhos e todos os dias necessitamos de um Deus que pode operar na nossa vida, de um Deus que é galardoador daquele que o teme. No versículo 5 diz assim: porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele era amigo do povo. A Bíblia fala de uma viúva que tinha perdido o seu marido. Então ela chega diante do profeta e expõe tudo aquilo que aconteceu. E o profeta pergunta o que ela tem na casa dela. E ela fala que ela tem uma botija de azeite. Então o profeta fala para ela pegar os jarros emprestados e encher. E aquela mulher, ela encheu os jarros emprestados. E ela conseguiu pagar a sua conta, ainda sobrou-lhe. Talvez, se aquela mulher não tivesse uma boa influência, ela não teria conseguido já. Como as pessoas têm olhado para vocês? Será que se você for lá fora e pedir algo para alguém, elas podem te emprestar? Ou você tem uma má fama lá fora? Não, ele pega e não devolve, ele faz coisas que não deve fazer. Nós devemos tomar cuidado com a maneira, com a atitude da qual o mundo está olhando nós, da qual o mundo está nos enxergando. A Bíblia fala algo interessante: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu a minha vontade, mas vivo a vontade de Cristo. A vontade, devemos viver a vontade de Cristo. Todos os dias renunciar de fazer a nossa vontade para viver a vontade plena do Senhor. O versículo 6 vai dizer: então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Algo que chama atenção é que ele fala: não sou digno. Talvez, em outras palavras, este centurião, ele esteja reconhecendo os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Por ter ouvido falar de Jesus, talvez ele ouviu falar de tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer, e talvez ele olhou para dentro de si, como nosso pastor fala, fez um exame introspectivo e disse: não, eu sou cheio de erros e de falhas. O Salmo 34:18 fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Tem coisas que somente Deus pode saber. Muitas das vezes procuramos respostas em lugares que não vamos encontrar. Procuramos resposta em pessoas que não podem nos auxiliar. A Bíblia relata que havia um pai que trouxe o filho que estava possesso, que estava endemoniado, e apresentou esse filho até os discípulos, só que os discípulos não puderam fazer nada.
Mas se nós lermos a Bíblia mais à frente, vamos ver que grandes coisas fizeram estes discípulos. O que eu aprendo com isso é que tem coisas que ninguém pode fazer por você. Tem coisas que você tem que ir diretamente naquele que pode todas as coisas. Há momentos da nossa vida que às vezes nós queremos sair dizendo coisas para as pessoas erradas. Queremos confessar, queremos falar coisas que não cabe a estas pessoas saberem. Muitas das vezes tomamos conselho até com pessoas ímpias, pessoas que não professam a mesma fé que nós, e às vezes eles nos dão conselhos ao qual Deus não se agrada, e muitas das vezes nós vamos nestes conselhos e começamos a caminhar. Algo que aconteceu comigo é que no começo, quando eu entrei no serviço, eu pegava as coisas e comia, e aquilo começou a me incomodar, e o gerente chegou em mim, depois de algum tempo, falou assim, ó, não pode ficar comendo as coisas, porque você pode tomar uma suspensão. Eu falei, tudo bem, né? Eu trago meu lanche de casa, eu como, posso? Pode. E eu parei com essa atitude, e eu me senti mais aliviado. E outras pessoas continuaram fazendo. E o mais interessante é que o mundo fala, todo mundo faz. Por que você não faz? Todo mundo faz. Todo mundo pode. Eles até tiram sarro de nós quando nós agimos de maneira diferente, porque nós estamos vivendo no mundo onde o que é certo é errado e o que é errado é certo. O mundo está de ponta cabeça, já não faz mais algum sentido. Então nós devemos buscar em Jesus aquilo que nós estamos procurando, porque Cristo tem a resposta. No versículo 8 diz assim, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. O centurião, ele reconhece que Jesus tinha toda a autoridade. A Bíblia relata em Gênesis que quando Deus ele foi criar tudo o que contém na terra, foi pelo seu falar. E ele disse, haja luz, haja firmamento, todo poder está no seu falar. E basta somente uma palavra e a sua vida pode mudar. A sua casa pode ser transformada. Você não será a mesma pessoa. Deus tem o poder de transformar. Eu sou uma pessoa ao qual eu sou muito explosivo, e às vezes eu me pego olhando até mesmo como Pedro, e eu peço para Deus, eu falo, Senhor, me muda. Eu não quero viver o mesmo Michel, o mesmo antigo. Eu quero viver o novo. Como é maravilhoso você viver o novo. E eu estou tendo algumas experiências situações ao qual eu explodi, agora acontecem e eu consigo, pelo Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós, aquele que nos transforma, eu tenho conseguido me controlar sobre aquilo que eu não conseguia. E é Cristo que faz essa transformação, que causa essa mudança que nós sozinhos não conseguimos. Cristo, Ele faz essa mudança.
Eu não sei qual é a mudança que você precisa fazer, mas Cristo, Ele pode fazer a mudança. Pode ser na sua vida, pode ser na sua casa, pode ser com o seu filho, não importa. Não existe barreiras para Deus. Ele pode todas as coisas, nada se limita na presença do Senhor, porque tudo foi criado pelo seu falar. Então somente uma palavra, e Deus, Ele pode transformar o velho em novo. Aleluia. No versículo 9, ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus, Ele admira a fé daquele homem. Romanos 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Estamos passando por este momento tão difícil, este momento ao qual pessoas já partiram e aonde está contendo um grande número de pessoas doentes, mas nós temos que confiar e acreditar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e de saber que às vezes, por mais que nós não entendemos, Ele está no controle. Deus não se limita. Essa doença não pode parar aquilo ao qual Deus, Ele tem para mim e para a sua vida. Nós vivemos porque vivemos por fé e não por vista. Nós estamos vendo o mundo que está vivendo um caos, que está vivendo uma transformação, mas nós temos que acreditar que Deus, Ele pode agir neste momento, que Deus, Ele pode intervir e pode entrar com as suas mãos poderosas, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. A pergunta que eu fiz para vocês nesta noite: o que procuras? Eu não sei o que você veio procurar aqui nesta noite, mas a palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou mais reunido em seu nome, ali Ele se faz presente. Então nós cremos que Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar. E nós, se lermos a Bíblia, iremos ver que em todos os lugares aonde Jesus passou, nunca foi o mesmo. O meu desejo nesta noite é que a intenção do seu coração venha a ser alcançada. Não importa o milagre que você precisa. Esse centurião, ele precisava da cura do servo, e Cristo entrou com a cura. Eu não sei qual é o milagre, qual é a sua necessidade, mas Cristo é a resposta para o que você procura. Você precisa ter fé. Continue crendo que mesmo as coisas do jeito que estão, mesmo o mundo de ponta cabeça, Deus continua no controle, e nós entregamos a vida em suas mãos. E quando nós entregamos a vida nas mãos de Cristo, é porque sabíamos que Ele pode todas as coisas. Eu quero agradecer a oportunidade, mas antes de terminar, eu quero pedir já para o grupo de louvor se preparar. Eu quero fazer uma oração neste momento. Eu quero que você diga para você mesmo o que você procura. Você está diante de um Deus que pode todas as coisas, não se esqueça disso. De um Deus que pode operar. Jesus, Ele mandou somente uma palavra, e aquele servo foi curado.
Então, talvez você saiu da sua casa esta noite e algum ente querido seu, alguém está enfermo. Então tenha fé que ele pode ser curado. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és galardoador daqueles que te buscam, Senhor. Ah, Deus querido, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Todos nós, Senhor, temos uma dificuldade, Senhor, mas também todos nós temos um Deus grande que és Tu, Senhor. Aqueles que nos coloca de pé, Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que está sempre de mão estendida. Ah, Senhor, eu não sei a necessidade do Teu povo, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa ir no lar de cada um, que o Senhor possa operar sobre a vida dos enfermos. Ah, Senhor, opera, Deus. Ah, Senhor, como aquele servo, Senhor, eu não sou digno, mas peço a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Senhor, sobre este povo, sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor. Ah, Senhor, operando, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Opera, Senhor, nesta noite, que quando eles chegarem em seus lares, que eles possam receber, Senhor, uma ligação, Senhor, que eles possam receber uma boa notícia, Senhor. Ah, Senhor, eu creio em Tu, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, porque Tu és a nossa cura, Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Então nos socorre, Senhor. Guarda-nos, Senhor, mediante a tudo isso que está acontecendo, Senhor. Sabemos que tudo está na palma das Tuas mãos, Pai, e nada foge do Teu controle. Toma a direção, Senhor, porque entregamos a vida em Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.